O brasileiro está ganhando melhor, cuidando cada vez mais do visual. Uma prova disso é que não para de crescer o número de adeptos da lipoaspiração em consultórios. Eu vou dizer uma coisa, eu morro de medo de lipoaspiração, né? Eu tenho um grande amigo que é famoso, era cantor do LS Jack, Marcos Mena, foi fazer uma lipoaspiração, né? E teve complicações na anestesia, eu não sei exatamente o que aconteceu, a família sabe, mas eu não sei exatamente o que aconteceu, e ele até hoje não conseguiu voltar ao normal, né? Mas será que o procedimento da lipoaspiração em consultório é seguro de verdade? É o que a pessoa deve observar quando decide a se submeter a uma cirurgia dessas. Eu converso agora com o Dr. Rodrigo Mangaravich, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Boa tarde, doutor Rodrigo. Boa tarde, Tino. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Globo. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Rádio Globo. Quais são as diferenças, doutor, entre a lipoaspiração feita em um centro cirúrgico e a lipoaspiração feita em um consultório? Bom, Tino, a lipoaspiração é um procedimento único, tá? A lipoaspiração é um procedimento só. A diferença é o local que está sendo feito. Se vai ser feito no consultório, que não tem recursos para ajudar o paciente caso tenha uma intercorrência, ou vai ser feito no centro cirúrgico, que é um ambiente apropriado para fazer a cirurgia de qualquer porte, inclusive a lipoaspiração. Nós temos que lembrar que a lipoaspiração é uma cirurgia, não é um procedimento. Exato. Mas a lipoaspiração, ela pode ser feita num consultório, doutor? Não, pelo Conselho Regional de Medicina, a lipoaspiração é uma cirurgia e deve ser feita em centro cirúrgico. Entendi. Qual é o peso mínimo, qual é a indicação de uma lipoaspiração, doutor? Como é que é feita essa avaliação? Na verdade, a lipoaspiração é uma cirurgia para retirar gordura localizada. Ela é indicada para remodelar o corpo. Não, muitas pessoas confundem, acham que vai emagrecer fazendo uma lipoaspiração. E não é o caso. Muitos pacientes às vezes precisam emagrecer um pouco antes de submeter a lipoaspiração, porque nós temos um limite máximo que pode ser retirado, que é em torno de 7% do peso da paciente. Então, a paciente acima do peso vai ter que tirar um volume muito maior e entra numa área de risco. Essa área de 5 a 7, mas até 7% do peso corporal é uma área relativamente segura para o cirurgião plástico retirar sem ter problemas hemodinâmicos maiores. Muito bem. Eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado, doutor. Eu hoje pela manhã assisti a uma matéria de pessoas que estão injetando óleo mineral junto com silicone industrializado, né? E as pessoas injetam isso no corpo querendo aumentar o volume das nádegas, aumentar o volume de coxa, homens aplicando no bíceps. Isso pode causar complicações muito graves, não é, doutor? Complicações terríveis. Isso também é um procedimento proibido, né, Tino? Não é recomendado de forma alguma injetar nada desse tipo industrializado no corpo. É claro. E as pessoas que injetam clandestinamente e realmente não pode ser feito, porque dá muito problema, pode ter sequelas enormes, tanto no local, porque esse produto, como não é um produto de uso médico, ele migra, ele escorre, ele desce, ele muda de local, e além do risco de injetar num vaso e causar uma embolia, o paciente pode morrer na hora ali do implante mesmo, do procedimento. Sem dúvida. Consequências, às vezes, irreversíveis, né, doutor? Irreversíveis, tanto esteticamente, como o problema mais grave que ela pode ter de embolizar e ter uma parada ali. E mesmo os pacientes que injetam e têm um problema no local só, é muito difícil de corrigir depois, porque esse material se entranha no tecido e é difícil de remover depois. Muito bem. Então, o senhor me diz que a lipoaspiração é um procedimento, é uma cirurgia que é segura se for feita dentro dos padrões médicos, né, doutor? No hospital, no centro cirúrgico, com tudo direitinho, aí não oferece risco. Muito segura. A lipoaspiração, o problema é quando dá alguma intercorrência, se divulga muito. O paciente foi fazer uma lipoaspiração, deu problema. A cirurgia de lipoaspiração é uma das cirurgias mais realizadas dentro da cirurgia plástica. E o índice de complicações é muito pequeno. Então, quando você vai investigar, porque no meio médico, se deu algum problema, nós vamos investigar o que deu de errado. E quando a gente começa a investigar, a cirurgia foi feita num hospital que não tinha recurso, o oxigênio não estava funcionando, não tinha uma maca para remover o paciente para um local apropriado.
Então sempre tem ou então o paciente tomou remédios que não poderia tomar antes de uma cirurgia, ou usou drogas na véspera da cirurgia e não avisou o anestesista. Então, a lipoaspiração, quando é realizada por uma equipe médica, os pacientes fazem os exames pré-operatórios antes de fazer a cirurgia, tem que fazer uma avaliação com o cardiologista, você vai fazer essa cirurgia num ambiente adequado, a chance de estar um problema é muito pequena. Eu não digo que é zero, porque em medicina nada é risco zero, né? É como viver, né, Tino? A gente anda na rua, tem risco disso. Tudo na vida tem um risco, mas o risco é muito pequeno. Muito bem. Bom, eu conversei com o Dr. Rodrigo Mangaraviti, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Rádio Globo. Nada, eu que agradeço. Muito obrigado pelas suas informações, um grande abraço e um bom feriado. Obrigado, bom feriado para vocês.